Hoje eu vou trazer para vocês os títulos mais bizarros de novelas que foram exibidas pelo SBT. Desde Pícara Sonhadora, que é um nome bem sugestivo, né, para as zoações, até Alegrifes e Rabujos, ou Rabujos. Vocês já ouviram falar dessa novela? É o que a gente vai comentar hoje sobre o SBT, que já teve coragem de exibir na sua tela durante todos esses anos aí de novela mexicana na programação essas novelas. Eu preciso respirar também até antes de começar, porque só de lembrar desses títulos eu já sinto uma mistura de vergonha alheia com orgulho brasileiro, porque só mesmo o nosso povo, só mesmo o nosso país consegue assistir algo chamado Poucas Pulgas. Isso mesmo, Poucas Pulgas, com a maior caraliza do mundo, e isso ainda consegue fazer sucesso. O SBT, desde que o Silvio Santos ali abriu as portas, né, nos anos 80 para as novelas mexicanas, virou a casa oficial desse tipo de trama latina. E com isso vieram centenas de histórias cheias de choro, grito, tapa na cara, filha trocada no hospital e, claro, os títulos mais malucos que você pode imaginar. O problema é que muitas vezes eles não adaptavam nada, traduziam literalmente, ou pior, mantinham um nome quase igualzinho, só trocando duas letrinhas para poder brasileirizar, e o resultado era uma coisa que fazia a gente olhar para programação ali e falar: quem fumou o que na reunião? Então hoje eu vou te levar uma viagem completa com muito detalhe por cada um desses nomes bizarros que marcaram época, que fizeram a gente rir, que viraram memes antes dos memes existirem e que até hoje são citados quando o assunto é novela com nome estranho. A gente vai começar pelo campeão absoluto, que isso aí é o Rei dos Reis, é o nome que quando eu falo as pessoas já começam a rir antes mesmo de eu terminar. Alegrifes e Rabujos. Isso mesmo, Alegrifes e Rabujos. Isso mesmo que você leu, ou que você ouviu. Alegrifes e Rabujos. Uma novela inteira chamada Alegrifes e Rabujos. No México, o título original era Alegrijes y Rebujos, que já era bem esquisito, né, até lá. Mas o departamento de marketing do SBT olhou aquilo, viu que a pronúncia era parecida e falou: pode mandar assim mesmo, só muda o J ali pro F e o S pro J que fica chique. Resultado, um nome que não existe em nenhum dicionário do planeta Terra, nem Aurélio, nem Google, ninguém consegue explicar o que significa Alegrifes ou Rabujos. É um tipo de idioma inventado pelo próprio SBT. A novela foi ao ar em 2004, na faixa das 7 da noite, substituindo Os Pequenos Brilhantes e sendo substituída depois por Rubi. Teve média geral de 9.2. Não foi fiasco, mas também não foi um fenômeno. Mas teve aí uma audiência mediana. Mas o nome ficou para a história eternamente. Porque tem casos de traduções que ocorrem até nos filmes que você vê que a tradução ela não segue nem muito a ideia do filme ali principal. Eles inventam o nome, fazem uma pesquisa para poder saber o melhor nome. A gente pode até fazer um dia aqui uma lista de filmes que são um nome nos Estados Unidos e aqui é outro, porque realmente o nome, nem sempre o título original do filme vai fazer sentido aqui. Então eles mudam para poder adaptar, sabe? Não é, por exemplo, literal igual o Velozes e Furiosos, que lá fora é Fast Furious, aqui é Velozes e Furiosos. Agora, se você for, por exemplo, para Portugal, o nome é completamente diferente. Portugal consegue piorar ainda mais os nomes. Esses Alegrifes e Rabujos, assim, acho que é bem menor, bem, digamos assim, bem pequeno comparado aos nomes de novelas ou de filmes que Portugal, que é o nosso parceiro aqui, o idioma, né, é igual deles, né, na verdade, eles que nos ensinaram a falar dessa maneira, eles que fizeram uma visitinha aqui e descobriram a gente, os idiomas são, as traduções são uma beleza. Então, assim, Alegrifes é bem pequenininho, um nome assim bem, imagine só a pessoa chamando a outra para poder assistir: querida, filho, vem cá assistir Alegrifes e Rabujos, tá começando. Imagine só, cara, imagine só, eu fico pensando qual é a reação de um filho para a mãe ouvindo isso, porque
esse nome parece literalmente esse nome de feitiço, né? O outro que disputa o pódio palmo a palmo é Poucas Pulgas, que no México, no original, significa de poucas pulgas. Então só colocaram o bu, uma expressão que significa lá alguém muito estressado, muito mal-humorado, tipo ter pouca paciência. Só que o SBT olhou aquilo e falou assim: não precisa mudar nada, traduz literalmente, vai assim. Então virou Poucas Pulgas. E o brasileiro que nunca viu a novela achava que era sobre um cachorro com piolho ou sobre uma menina chata. A novela era de 2003 e estreou no SBT no mesmo ano, uma novela inédita com a belíssima Natasha Dupeyron de protagonista e fez média de 8,6, o que era ótimo para a época, mas o nome fazia as pessoas torcerem o nariz antes mesmo de ligar a televisão. Eu tenho um amigo que jura até hoje que quando ele era criança achava que Poucas Pulgas era sobre um veterinário que tratava animais com muito piolho, porque só assim fazia sentido na cabeça dele. Agora vamos falar de Pícara Sonhadora, que é outro nível de coragem, porque lá no México é La Pícara Sonhadora, que quer dizer a sonhadora espertalhona. Mas aqui no Brasil, pícara tem uma conotação assim, bem maldosa, sabe? Quente, bem adulta, pícara, né? Então o brasileiro ele é bem quinta série. Então quando anunciaram que ia ter um remake brasileiro com a Bianca Rinaldi em 2001, o país inteiro parou para poder fazer a piada. Pícara sonhadora? Então agora o SBT vai mostrar o quê? E o povo ria com aquele sorrisinho sacana. Só que a novela era super leve, era uma comédia romântica purinha, com o Eduardo Capetilha ali, o original, e depois o Petrônio Goulart no remake. E o remake teve um baita sucesso, viu? Bateu 16 pontos de média, a maior audiência de uma novela nacional do SBT. Então, assim, o nome era polêmico, fazia todo mundo rir e comentar, mas o povo assistia do mesmo jeito, porque brasileiro ama uma novela com nome estranho, desde que tenha choro, beijo, vilã boa. E vamos falar agora de As Tontas Não Vão para o Céu. É outro nome que merece parágrafo inteiro, porque traduziram literalmente Las Tontas no Vão ao Cielo e lançaram em 2010 na faixa das 4 da tarde com Jaime Camil e Jaqueline Bracamontes. E de certa forma aí, ela já era famosa por ter feito A Feia Mais Bela e também Rubi. O nome parecia uma sentença religiosa, tipo, se você for tonta, você não entra no céu. E o Brasil inteiro ficou perguntando, mas por quê? O que as tontas fizeram? Meu Deus, virou piada em toda a rodinha. A novela não fez o ibope que esperavam, ficou na faixa ali dos 6 para 7 pontos, talvez porque o povo tinha medo de ir pro inferno, só de poder assistir ali, de ver, vai saber, né? E tem também a nossa eterna Chispita, a primeira grande febre mexicana no Brasil de 1982, com Lucero, criança, que foi reprisada 7 vezes no SBT e ainda passou na CNT Gazeta, é a recordista absoluta de reprise. O nome Chispita até que é fofinho, significa faísca, mas virou sinônimo de novela mexicana, mesmo quando alguém fala, né, aquela Chispita, todo mundo sabe que, todo mundo assim conhece e grava na cabeça que é a menininha órfã que chorava muito. Teve até remake em 96 chamado Luz Clarita, com Daniela Lujan, que também foi um sucesso enorme, também teve um nome bonitinho, mas nada supera o nome original na memória afetiva das pessoas. Então essa lista toda de nomes mostra pra gente e prova uma coisa: o SBT nunca teve medo de nome estranho, nunca teve vergonha, nunca pensou assim, será que o povo vai achar esquisito? E é por isso que a gente ama esse canal até hoje. Quantas vezes vocês aí de casa, ou até você no seu tempo assim de escola, chegou e o seu amigo falou assim, pô, ontem teve Pícara Sonhadora e Alegrifes e Rabujos. Então assim, você só conseguia rir porque você não tinha como defender aquele nome naquela época, né? Porque era um período em que o SBT tinha na programação vários clássicos, Carrossel, Maria Mercedes, Marimar, e aí de repente, poucas pulgas, tudo no mesmo dia, com a maior cara de paisagem, é de verdade assim um motivo pra você ficar bem surpreso. E o melhor de tudo é que o povo assistia, o povo chorava, o povo torcia, mandava cartinha pro Silvio Santos pedindo para não tirar do ar, porque o Silvio tinha esse costume, né, independentemente se o nome parecia feitiço ou não,
né? Nome de remédio de verme. Hoje em dia, quando alguém posta, né? E faz até um rios na internet aí, como fazem, relembrando esses nomes aí, o comentário é sempre o mesmo. Eu assistia essa novela e achava normal. Então acho que é isso que torna essas novelas imortais. Então as pessoas não estão preocupadas com o nome, elas estão preocupadas com o conteúdo. Porque se fossem nomes polêmicos, eu tenho certeza absoluta que essas novelas não estariam no ar, ou elas não teriam feito sucesso. Então o nome da novela pode às vezes chamar a atenção, pode às vezes levar a curiosidade, bem também como não fazer nada. A pessoa pode continuar porque o cara está preocupado com o conteúdo, não é com a capa, não é com o título, é com o conteúdo que você vai fazer. Então, se você aí cresceu ouvindo a sua avó falar assim, liga aí a televisão que vai começar, as tontas não vão pro céu, pode se orgulhar, porque você faz parte de uma geração que sobreviveu a títulos mais bizarros da televisão brasileira, e assim com muito carinho, muita risada, a gente presta essa homenagem aí a Alegrifes e Rabujos, Poucas Pulgas, Pícara Sonhadora, As Tontas Não Vão Pro Céu e todas as outras que fizeram nossa infância aí e também, claro, adolescência, mas digamos bem colorida. O que mais me impressiona nessa coleção de títulos estranhos do SBT não é nem o fato de serem bizarros, mas sim a naturalidade com que o canal sempre tratou essa bagunça. Era como se qualquer coisa servisse desde que a novela viesse barata e pronta para ir ao ar, porque o Silvio Santos gastava às vezes demais e às vezes gastava pouco. Então, de certa forma, marcou época. Tanto que até tem uma novela que a Iris Abravanel escreveu uma vez, que o nome da novela, ela não sabia, não tinha ainda montado a novela, porque ela não era nem para ser escritora. Todos os autores ali do SBT tinham ido embora, né? Que o Silvio tentou contratar o pessoal da Globo, mas o Boni pegou todo mundo de volta. Então o SBT estava com a sua dramaturgia, né, como ultimamente está bem assim abandonada, mas naquele tempo, em 2000, 2010, estava abandonada também, estava com teia de aranha lá o setor, só exibindo novelas, né, enlatadas. E aí a Iris passou a ser autora. Tanto que uma das novelas, o nome Revelação, que é uma novela adulta, foi dado pelo Silvio. O Silvio que deu esse nome, Revelação. E a novela teve uma audiência muito boa, poderia até ser reprisada hoje, né? Porque aí iria ser ali aquele tempero ou aquele, digamos, preparação para o retorno das novelas nacionais de novo, mas eu não sei o que passa na cabeça dos diretores. Então tem muitos nomes às vezes que são inventados, ou outros também, quando faz a tradução, o cara não quer gastar muito tempo. Hoje em dia ele tem várias opções, ele pode até botar no chat GPT, e o chat GPT já dá ali um monte de ideias de nomes que ele pode colocar. Mas você vê que esses nomes aí não fizeram em nada as novelas bombarem, as novelas fazerem sucesso. Então isso mostra pra gente que nome não significa absolutamente nada. Mas hoje eu compartilhei com vocês aqui os nomes mais bizarros das novelas aí exibidas no SBT, desde Alegrifes e Rabujos até Pícara Sonhadora, até Poucas Pulgas, que muita gente achava que era novela de cachorro com pulga e não era nada a ver, né? Não era nada a ver, era outra coisa. Siga a gente no Instagram, Bastidores DM UFC, e nós estamos também no X, que é Bastidores DM. Fiquem todos com Deus e, claro, até a próxima.